Amado irmão, minha irmã, hoje quero falar sobre um tema que toca profundamente o coração de muitos cristãos: o casamento e a possibilidade de recomeçar após a dor do divórcio. Muitas vezes, em nossa caminhada de fé, enfrentamos decisões difíceis, e uma delas, talvez a mais desafiadora, é a escolha de seguir em frente após um casamento que chegou ao fim. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que há esperança? Será que Deus permite uma nova chance para o amor? Hoje vamos buscar juntos a resposta para essa questão. Vamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus, que com sua sabedoria infinita nos guia para entender o coração do Pai. Eu sei que muitas lágrimas foram derramadas, muitas angústias vividas. E por isso quero que você saiba: não há nada que Deus não possa curar. O casamento, segundo o plano de Deus, não é uma simples união social, mas uma instituição sagrada, estabelecida desde o início da criação, com um propósito muito mais profundo e eterno do que os olhos humanos podem perceber. Quando olhamos para Gênesis, vemos que Deus, ao criar o homem e a mulher, já tinha em mente um design divino, um vínculo que refletiria o amor e a fidelidade do próprio Deus. O casamento é, acima de tudo, um reflexo da relação entre Cristo e a sua igreja. Em Gênesis 2:24, a palavra de Deus nos diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Esta passagem não é meramente uma recomendação social, mas uma ordem divina que estabelece o casamento como a união entre duas pessoas para uma vida inteira, destinada a ser vivida em fidelidade, amor e harmonia. O conceito de uma só carne nos fala de uma união profunda que vai além do físico, afetando todos os aspectos da vida do casal. É uma conexão espiritual, emocional e até mesmo mental. É uma união em que os dois se tornam um, como Cristo e a igreja são um. Deus criou o casamento para ser um reflexo do seu próprio amor por nós. Quando Cristo olhou para a igreja, Ele a amou com um amor incondicional e eterno, e é assim que Ele deseja que os casais se amem. Esse amor não é baseado em sentimentos passageiros, mas em compromisso, em entrega e em uma fidelidade inabalável, como a que Cristo demonstrou por nós. O casamento, portanto, não é apenas uma união para satisfação pessoal, mas é uma ferramenta para cumprir o plano divino. Quando um casal se une, não está apenas buscando felicidade pessoal, mas está também cumprindo um propósito celestial. Eles são chamados a expandir o reino de Deus, a viver a sua vontade e a glorificar o Pai através do amor que compartilham. Esse é o alicerce sobre o qual o casamento deve ser construído. O compromisso de honrar a Deus acima de tudo. O amor que vemos em Cristo e em sua relação com a igreja deve ser a base de qualquer relacionamento conjugal. O propósito do casamento não é apenas a convivência ou a criação de filhos, mas principalmente a glorificação de Deus, refletindo seu amor incondicional e imensurável para o mundo. A união entre o marido e a esposa deve ser uma demonstração viva desse amor, que serve de testemunho para o mundo sobre o caráter de Deus. No entanto, muitos casamentos enfrentam dificuldades, e isso não é uma surpresa. Vivemos em um mundo imperfeito, onde o pecado afeta todas as áreas da nossa vida, incluindo as relações mais próximas. E, como em todas as outras áreas, o casamento também foi afetado pela queda do homem no pecado. Mas a beleza do plano de Deus é que, mesmo em um mundo caído, Ele ainda oferece graça, perdão e a possibilidade de restauração. O casamento continua sendo um reflexo do amor de Deus, e Ele ainda chama os casais a viverem nesse amor, não importando os desafios que possam enfrentar. Jesus, ao ensinar sobre o casamento e a fidelidade, revela a importância de honrarmos a união estabelecida por Deus.
Quando ele foi questionado sobre o divórcio, ele apontou para o propósito original do casamento, conforme descrito em Gênesis. Em Mateus 19, ele responde aos fariseus dizendo: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 4, 6. Jesus estava reafirmando a visão divina do casamento como uma união indissolúvel, dada por Deus desde a criação. Ele estava dizendo aos fariseus que o casamento não era algo que poderia ser desfeito com facilidade, como era permitido pela lei de Moisés. Embora a lei de Moisés tenha permitido o divórcio devido à dureza dos corações humanos, Jesus traz de volta o propósito original de Deus para o casamento. Ele revela que o casamento é uma instituição sagrada e o divórcio não é o desejo de Deus para o seu povo. Quando pensamos na indissolubilidade do casamento, não estamos apenas falando sobre a impossibilidade legal de terminar um relacionamento, mas sobre a importância do compromisso. O casamento, na visão de Deus, deve ser um reflexo do amor eterno e inquebrantável de Cristo por sua igreja. Ele não é algo que pode ser desfeito por circunstâncias passageiras ou por sentimentos temporários. Pelo contrário, ele é um compromisso profundo e sagrado em que o marido e a esposa se tornam de fato uma só carne. No entanto, reconhecemos que o pecado pode entrar nas relações humanas. E quando o pecado entra, ele traz dor, sofrimento e, muitas vezes, separação. Quando o pecado invade um casamento, seja por infidelidade, desrespeito ou qualquer outro motivo, o que vemos é a destruição da harmonia que Deus deseja para esse relacionamento. O divórcio, embora permitido em casos de infidelidade, não é a resposta ideal que Deus tinha para o casamento. A solução divina para as falhas humanas no casamento é a restauração, o perdão e a reconciliação, pois Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a chance de recomeçar. Portanto, ao refletirmos sobre o propósito do casamento, entendemos que ele é mais do que apenas um contrato entre duas pessoas. O casamento é um pacto sagrado que reflete o relacionamento de Deus com o seu povo. O objetivo do casamento não é apenas buscar a felicidade pessoal, mas, acima de tudo, buscar glorificar a Deus e cumprir sua vontade. O casamento é um chamado para viver o amor incondicional e fiel que Deus nos mostrou em Cristo. E assim, para todos nós, o casamento deve ser visto como uma oportunidade de honrar a Deus, de viver de acordo com seus planos e de refletir o seu amor no mundo. Mesmo quando os casais enfrentam dificuldades, é fundamental lembrar que o casamento tem um propósito eterno. O plano de Deus é sempre um plano de restauração, e Ele está presente para nos ajudar a superar qualquer desafio, para que o casamento seja de fato um reflexo da sua glória. O casamento, como instituído por Deus, é a união mais profunda e significativa que podemos experimentar nesta vida. E é através dele que, em união com o cônjuge, podemos aprender mais sobre o amor de Cristo e refletir esse amor para o mundo ao nosso redor. Ao honrarmos essa união, estamos cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. Em Mateus 19, encontramos uma das passagens mais poderosas e reveladoras de Jesus sobre o divórcio. Quando os fariseus, com suas intenções questionadoras, lhe perguntam sobre a permissão de Moisés para o divórcio, Jesus não os ignora, mas responde com uma profundidade que vai além da simples questão legal. Ele os leva de volta ao princípio, ao plano original de Deus para o casamento. O que ele nos ensina aqui é uma verdade profunda e transformadora sobre o compromisso que Deus espera de nós no relacionamento conjugal.
Jesus começa sua resposta de forma clara e direta, citando Gênesis. Não tem desnegrito que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 4, 6. Ao dizer essas palavras, Jesus nos conduz de volta ao propósito original do casamento, uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Não é apenas uma questão de viver juntos ou dividir responsabilidades. Trata-se de um vínculo profundo, que reflete o coração de Deus, onde dois se tornam um, onde a aliança é eterna. É importante entendermos o que está por trás da visão de Jesus sobre o casamento. Ele não vê o casamento como uma conveniência ou uma necessidade social. Ele vê o casamento como algo sagrado, que foi instituído por Deus desde a criação. Quando Deus disse que o homem e a mulher se tornariam uma só carne, Ele estava instituindo uma união que não poderia ser quebrada facilmente, pois reflete a unidade e a fidelidade que existem entre Cristo e a Igreja. Mas em seguida, Jesus reconhece a realidade humana. Ele sabe que o pecado entrou no mundo e que a dureza do coração humano pode levar à separação. Por isso, ele não nega a possibilidade do divórcio, mas o limita a uma situação muito específica, a infidelidade conjugal. Em outros lugares da Escritura, vemos que o divórcio é permitido quando um dos cônjuges se envolve em adultério, violando a aliança de fidelidade. Mas mesmo nesse caso, Jesus nos ensina que o divórcio não é o desejo de Deus, pois o seu plano original para o casamento continua sendo o de uma união duradoura. Por que Jesus dá essa permissão? Ele a oferece devido à dureza dos corações humanos, reconhecendo que, em um mundo caído, onde o pecado altera nossos comportamentos e afetos, a traição conjugal pode romper o vínculo de confiança e amor. Jesus não está dizendo que a infidelidade justifica o divórcio, mas que, em casos de infidelidade, a pessoa ferida não está obrigada a permanecer em uma união que foi quebrada por outra parte. Mesmo assim, é importante lembrar que no coração de Deus sempre há espaço para a reconciliação, o perdão e a restauração. O que Jesus quer nos ensinar aqui é que o casamento não deve ser tratado levianamente. Em sua resposta aos fariseus, ele destaca a gravidade de quebrar um vínculo que Deus instituiu com tanto cuidado. O casamento não é algo que podemos desfazer por qualquer motivo, pois ele é um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja. O casamento, quando vivido segundo o plano de Deus, é um testemunho de fidelidade, compromisso e amor incondicional. Ele deve ser uma expressão do relacionamento profundo que temos com Cristo, em que permanecemos fiéis e comprometidos, independentemente das dificuldades que surjam. Jesus também nos ensina que, embora o divórcio seja permitido em certas circunstâncias, ele nunca deve ser visto como a solução ideal. Quando um casamento termina, há dor, sofrimento e cicatrizes. O divórcio, mesmo quando necessário, nunca é o plano perfeito de Deus para o casamento. O plano de Deus sempre foi a reconciliação, a restauração e a reconciliação de corações quebrados. Mesmo nos momentos de falha e decepção, Deus está chamando os casais a se voltarem para Ele, a buscar o perdão e a cura. Ele deseja que os casamentos sejam lugares de amor, perdão e renovação, onde a fidelidade e o compromisso sejam mantidos. A visão de Jesus sobre o divórcio também nos desafia a refletir sobre como lidamos com os relacionamentos em nossa vida. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou para viver em harmonia e amor como reflexo da união divina. O casamento é uma oportunidade para crescer juntos,
para refletir o caráter de Cristo em nossa convivência e para servir um ao outro com compaixão e dedicação. Quando enfrentamos dificuldades em nossos casamentos, não devemos buscar a saída mais fácil, mas devemos nos lembrar do compromisso que fizemos diante de Deus e buscar sua ajuda para restaurar o que foi quebrado. Em nossa sociedade atual, muitas vezes vemos o casamento sendo tratado de forma descartável, como algo que pode ser facilmente substituído quando as coisas ficam difíceis. Mas a mensagem de Jesus é clara. O casamento é uma aliança sagrada e deve ser tratado com o devido respeito. Quando nos unimos em casamento, estamos fazendo um compromisso com outra pessoa, mas também com Deus. O casamento não é apenas uma união entre duas pessoas. É um compromisso diante de Deus, um reflexo do seu amor e fidelidade para conosco. Por isso, em vez de buscar a facilidade do divórcio, Jesus nos chama a buscar a cura, o perdão e a restauração. Quando falhamos em nossos casamentos, quando a infidelidade e a traição entram em cena, devemos olhar para Cristo e ver nele a fonte de nossa força e perdão. Ele é a única maneira de restaurar o que foi quebrado. Jesus não veio para condenar, mas para salvar, para curar e para dar uma nova chance. Portanto, ao refletirmos sobre o ensino de Jesus sobre o divórcio, somos lembrados de que o casamento é uma obra de Deus e Ele deseja que permaneçamos fiéis à sua visão para nossas vidas. Embora o divórcio seja permitido em certos casos, ele nunca deve ser a primeira escolha. A primeira escolha deve sempre ser buscar o perdão, a reconciliação e o restabelecimento da união. Se você está passando por dificuldades em seu casamento, lembre-se de que Deus é capaz de restaurar o que foi quebrado. Ele é o Deus que pode curar, perdoar e renovar. Nunca perca a esperança, porque em Cristo a restauração é sempre possível. Assim, mesmo quando a dor é grande e a separação parece ser a única solução, devemos lembrar que Deus sempre oferece uma nova chance para a restauração. O divórcio pode ser permitido, mas o plano de Deus para o casamento continua sendo o de uma união duradoura, um reflexo do amor eterno que Ele tem por nós. E é esse amor, esse compromisso e essa fidelidade que devemos buscar e viver em nossos próprios casamentos, dia após dia. Ao refletirmos sobre o que a Bíblia ensina sobre o casamento após o divórcio, enfrentamos uma questão que traz grande complexidade emocional e espiritual para muitos cristãos. Um cristão pode se casar novamente? A resposta de Jesus, registrada em Mateus 19:9, revela uma verdade difícil, mas necessária, que está enraizada no coração do plano de Deus para o casamento e a fidelidade. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19:9. Jesus não está apenas respondendo a uma pergunta técnica dos fariseus, mas ele está ensinando a verdade fundamental sobre a santidade e a indissolubilidade do casamento. A mensagem de Jesus é clara. O divórcio, embora permitido em casos específicos, não é algo que Deus planejou desde o princípio. O casamento foi estabelecido por Ele como uma união permanente, um vínculo entre duas pessoas, selado por Deus, que não deve ser quebrado facilmente. O plano de Deus sempre foi que o casamento fosse uma união duradoura, refletindo o relacionamento de Cristo com sua igreja. Entretanto, Jesus reconhece que, devido à dureza do coração humano, o divórcio se tornou uma realidade. O pecado, com suas consequências devastadoras, entrou nas relações humanas e, com ele, as dores da infidelidade, do abandono e da deslealdade.
O casamento, que deveria ser um reflexo do amor perfeito de Deus, muitas vezes é marcado pela fragilidade humana. E por isso, Deus, em sua misericórdia, permite o divórcio em situações específicas, como no caso de infidelidade conjugal. A permissão de Jesus não deve ser vista como uma abertura para o divórcio por qualquer motivo, mas uma concessão para situações em que o pecado rompe a aliança de fidelidade. Porém, a questão central aqui é: o que vem depois? O que acontece após o divórcio, especialmente quando a infidelidade é o motivo da separação? A Bíblia, de forma clara, nos ensina que o divórcio, mesmo sendo permitido em certos casos, não é a solução final para o cristão. Ele não deve ser visto como um fim, mas como um caminho que, em última instância, aponta para a restauração e para o perdão de Deus. É importante compreender que, mesmo após um divórcio, a graça de Deus permanece disponível. O divórcio não é a última palavra. Em Jesus, sempre há espaço para o perdão, para a restauração e para um novo começo. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um Deus que não apenas permite que os corações feridos se curarem, mas que nos oferece uma nova oportunidade para seguir em frente. Se alguém se encontra em uma situação de divórcio, é crucial lembrar que Deus pode restaurar. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus que cura as feridas mais profundas e oferece um futuro de esperança. Quando falamos sobre o casamento após o divórcio, a Bíblia nos lembra de que, em casos de infidelidade, o casamento subsequente pode ser permitido. Mas a permissão não significa que é uma escolha simples ou sem consequências espirituais. Jesus deixa claro que, ao se casar novamente, a pessoa deve estar ciente da seriedade dessa decisão. O novo casamento não deve ser encarado como uma maneira de substituir o antigo, mas como uma nova oportunidade para honrar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Se você passou por um divórcio e se encontra agora em um novo relacionamento, é essencial que esse novo casamento seja construído sobre os princípios divinos. A base de qualquer novo casamento deve ser o compromisso com Deus, a fidelidade mútua e a busca pela sua glória. O casamento, assim como no início, deve ser uma aliança sagrada diante de Deus, onde os cônjuges se tornam um diante do Pai, com o objetivo de viver em santidade, amor e serviço mútuo. Mas a Bíblia também nos ensina que o perdão é a chave para qualquer restauração. O perdão de Deus é um presente divino que nos é oferecido em Jesus Cristo. Quando buscamos a Deus com corações arrependidos, Ele nos perdoa. Não importa quão grandes tenham sido as nossas falhas. Esse perdão deve ser a base para qualquer novo começo, seja no casamento ou em outras áreas da vida. O cristão deve viver com um coração cheio de perdão, não apenas buscando a graça de Deus, mas também oferecendo graça aos outros. O perdão é uma parte fundamental da cura e da restauração que Deus deseja para todos os seus filhos. É vital também que aquele que passa por um divórcio busque não apenas o perdão de Deus, mas a cura emocional e espiritual. O divórcio pode deixar cicatrizes profundas no coração, e essas cicatrizes precisam ser tratadas com o amor e o cuidado de Deus. A oração constante, a meditação na palavra de Deus e o apoio de uma comunidade cristã fiel são fundamentais nesse processo de cura. Deus é capaz de restaurar não apenas os relacionamentos, mas também a alma ferida. A questão de casar novamente após o divórcio também envolve discernimento espiritual. Não devemos tomar decisões precipitadas ou baseadas apenas no desejo de preencher um vazio emocional. O casamento é uma união sagrada e deve ser visto como um compromisso com Deus. Antes de entrar em um novo casamento, é importante que
O cristão busque a direção do Senhor em oração, pedindo sabedoria e discernimento. O novo casamento não deve ser uma fuga das dificuldades anteriores, mas uma oportunidade de construir uma nova aliança de amor, respeito e fidelidade em Cristo. Em última análise, a chave para compreender o casamento após o divórcio é olhar para a graça e a misericórdia de Deus. A graça de Deus não apenas nos perdoa pelos nossos erros passados, mas também nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, oferecendo-nos um novo começo, uma nova chance para refletir o seu amor em nossas vidas. Não importa o que você tenha vivido, não importa as cicatrizes que o divórcio possa ter deixado. Em Cristo há perdão, cura e restauração. Ele é o Deus que transforma os corações e reconcilia tudo o que foi quebrado. Por isso, ao refletirmos sobre o casamento após o divórcio, devemos lembrar que a decisão não é apenas sobre a legalidade de se casar novamente, mas sobre como viver com fidelidade e graça diante de Deus. A verdadeira restauradora do casamento e da vida não é a nossa habilidade de seguir regras, mas a nossa capacidade de viver na graça de Deus e permitir que Ele nos transforme e nos guie a cada passo. A dor que acompanha um divórcio é real. As cicatrizes emocionais e espirituais, muitas vezes profundas, deixam marcas que parecem imensas, difíceis de curar. O arrependimento pesa no coração, as lembranças daquilo que poderia ter sido e não foi. E a sensação de falha e culpa podem dominar a mente de quem enfrenta essa realidade. Para muitos, a ideia de recomeçar parece quase impossível. No entanto, a boa notícia que a palavra de Deus nos traz é que, mesmo em meio a essa dor, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar. Sua misericórdia nos oferece uma nova chance e nos convida a viver não mais no peso da culpa, mas na liberdade e no perdão que Cristo oferece. A história da mulher adúltera, narrada em João 8, é um belo exemplo do poder transformador da graça divina. Ela estava diante de Jesus, acusada e condenada pelos homens. Eles queriam que Jesus a julgasse e a punisse como a lei exigia, mas Jesus, com sua sabedoria divina, faz algo que muda completamente o curso da história dessa mulher e de todos nós. Ele olha para ela com compaixão, vê além do erro e da falha humana e diz: "Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?" E ela responde: "Ninguém, Senhor." E então, com palavras cheias de graça, Jesus diz: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." João 8, 10, 11. Essas palavras de Jesus não são apenas um perdão pontual, mas um convite à restauração. Jesus não apenas a liberta da condenação dos homens, mas também oferece a ela a oportunidade de recomeçar, de mudar sua vida. Ele não desconsidera o erro, mas olha para ela com o amor e a compaixão de um Salvador que vê o potencial de redenção em cada um de nós. Ele não a deixa nas trevas de sua falha, mas a chama para viver na luz da graça, para não continuar no caminho do pecado, mas para seguir em direção à santidade. E essa é a mensagem de esperança que Deus oferece a todos os que estão sofrendo após um divórcio ou qualquer outra falha em sua vida. O perdão de Deus é poderoso e Ele não deseja que vivamos presos ao peso da culpa. Ele nos chama a deixar para trás a vergonha do passado e a viver em liberdade, restaurados pelo seu amor. Não importa qual tenha sido a situação, não importa quão profundas sejam as feridas, a graça de Deus é maior. Jesus não condena, Ele restaura. Ele não rejeita, Ele nos oferece um novo começo. É crucial entender que a graça de Deus não é uma permissão para continuarmos em nossos erros, mas uma oportunidade para mudarmos. Quando Jesus diz à mulher adúltera para não pecar mais, Ele está chamando-a para um novo caminho. Ele
a perdoa, mas também a instrui a viver de acordo com a santidade de Deus. A graça de Deus não ignora o pecado, mas o perdoa e nos dá a força para superá-lo. Para aqueles que passaram por um divórcio, essa mesma graça está disponível. Deus não quer que você viva em culpa ou no medo de um futuro sem esperança. Ele quer que você busque a restauração, que viva segundo os seus princípios e que se entregue ao seu perdão transformador. Deus nos chama a uma vida de arrependimento e santidade. O arrependimento não é uma condenação, mas uma oportunidade de voltar para o Senhor e experimentar a renovação do Espírito. A graça de Deus nos guia para longe da dor do passado e nos conduz para um futuro de paz, alegria e esperança. Mesmo aqueles que, por circunstâncias difíceis, se veem em um novo casamento ou em uma situação complicada, podem experimentar a restauração de Deus, não pelo que fizeram, mas pelo que Ele fez por nós na cruz. O perdão é um presente que recebemos de Deus, e Ele é a chave para a nossa cura espiritual e emocional. A graça de Deus também nos ensina a viver com um coração perdoador. Quando passamos por um divórcio, o perdão não deve ser visto apenas como algo que recebemos de Deus, mas algo que também devemos oferecer aos outros, inclusive ao cônjuge que nos feriu. O perdão é libertador. Ele não significa que o erro do outro é ignorado, mas que ao liberarmos o perdão, não deixamos que a amargura e o ódio tomem conta de nosso coração. O perdão de Deus nos liberta, e é essa liberdade que devemos oferecer aos outros. Viver em perdão é uma prática diária e é um dos maiores testemunhos do amor de Cristo em nós. Jesus, ao olhar para aquela mulher e libertá-la da condenação, nos ensina que, embora o pecado tenha consequências, Ele não precisa definir quem somos. Em Cristo, não somos definidos pelos nossos erros ou pelo nosso passado. Somos definidos pelo que Cristo fez por nós. E é Ele quem nos chama a um novo caminho, cheio de graça e possibilidade. Não há falha humana que seja maior do que a graça de Deus. Não há erro, não há pecado, não há dor que Ele não possa curar. A graça de Deus não é um convite para continuarmos em nossa falha, mas uma chamada para vivermos de maneira nova, em santidade, em pureza e em amor. Em Efésios 4:32, a Bíblia nos ensina a perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O perdão é a chave para restaurarmos não apenas nossos corações, mas também nossos relacionamentos, seja com nosso cônjuge, seja conosco mesmos. A graça de Deus nos chama para viver essa realidade, para buscar um caminho de reconciliação, não apenas com os outros, mas com o próprio Deus. Se você está lutando com a dor de um divórcio ou de falhas no casamento, lembre-se de que a graça de Deus está disponível para você. Ele pode restaurar seu coração, sua vida e seus relacionamentos. Ele quer curar as feridas, trazer a paz e oferecer uma nova chance, pois Ele é o Deus das segundas chances. Em Cristo você não é mais definido pelo seu passado, mas pela sua graça e perdão. Jesus disse: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais." Essas palavras não são apenas para a mulher adúltera, mas para todos nós. Ele nos oferece o perdão, nos chama a viver em santidade e nos dá o poder para seguir em frente, restaurados pela sua graça. A graça de Deus é suficiente e ela sempre prevalecerá. Após refletirmos sobre a graça de Deus no processo de cura e perdão, chegamos a um ponto crucial, especialmente para aqueles que, após o divórcio e a restauração espiritual, sentem-se chamados por Deus a iniciar um novo casamento. A pergunta que surge é: o novo casamento pode ser visto como uma chance de recomeçar? A resposta para essa pergunta não está apenas nas permissões legais da Escritura, mas em como, no coração de Deus,
Cada nova oportunidade é uma chance para viver de acordo com o seu plano e propósitos, com um coração cheio de arrependimento, pureza e compromisso. Quando a Bíblia fala sobre a nova criação em Cristo, ela não nos oferece apenas uma nova perspectiva sobre a vida, mas uma nova identidade, uma nova maneira de viver. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é uma das verdades mais poderosas para todos os cristãos, especialmente para aqueles que passaram por circunstâncias dolorosas, como o divórcio. Em Cristo, não somos mais definidos pelas falhas e dores do passado, mas pelo seu poder transformador e pela sua graça redentora. A nova criação é um convite para que vivamos de uma maneira nova, com novos propósitos, novos princípios e sim, com novos relacionamentos, sempre buscando refletir o amor incondicional de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, inclusive no casamento. Quando um cristão se sente chamado para um novo casamento, é vital que ele entenda que, embora o divórcio tenha sido uma realidade dolorosa no passado, a nova jornada no casamento precisa ser fundamentada nos princípios de Cristo. O casamento subsequente não pode ser visto como uma simples oportunidade de preencher um vazio ou escapar das feridas anteriores. O casamento, na visão de Deus, deve ser uma representação de sua aliança com a Igreja, refletindo fidelidade, pureza, amor e compromisso. Isso exige uma postura de arrependimento sincero, um desejo genuíno de honrar a Deus e um compromisso profundo com os valores do reino de Deus. O novo casamento não é apenas sobre encontrar alguém para compartilhar a vida, mas sobre construir uma união que glorifique a Deus. O relacionamento entre marido e esposa deve refletir o amor que Cristo tem pela Igreja. Esse amor é um amor sacrificial, um amor que não busca o seu próprio interesse, mas sempre o bem do outro. Um casamento cristão deve ser uma representação viva do compromisso inabalável de Cristo por sua Igreja. Quando você entra em um novo casamento, precisa fazer isso com reverência, sabendo que em Cristo você é uma nova criatura e que o seu casamento deve ser um reflexo da sua graça e fidelidade. Isso significa que, ao entrar em um novo relacionamento, é necessário deixar para trás qualquer bagagem emocional não resolvida, qualquer amargura do passado ou expectativas irrealistas. Em Cristo, todas as coisas antigas já passaram, e com Ele, as coisas podem ser feitas novas. O novo casamento deve ser uma oportunidade para que você viva uma nova vida, com um coração limpo e uma mente renovada. A palavra de Deus nos ensina que o amor de Cristo não conhece limites, e esse amor deve ser a base de cada relação conjugal. Em Efésios 5, Paulo nos ensina sobre como os maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a Igreja. Esse é o padrão elevado que todo cristão deve seguir. O casamento, então, não é apenas um pacto entre duas pessoas, mas um pacto diante de Deus, e deve ser vivido de acordo com os seus valores. O amor no casamento deve ser sacrificial, abnegado, sem egoísmo, e sempre voltado para o bem do outro. Quando olhamos para Cristo, vemos que o seu amor por nós foi demonstrado de maneira radical e completa. Da mesma forma, em um casamento, os cônjuges são chamados a demonstrar esse amor radical e sacrificial, buscando sempre a edificação do outro e a glória de Deus. Porém, sabemos que essa jornada não é fácil. O casamento, como qualquer outro aspecto da vida cristã, exige dedicação, perseverança e fé. Mas, se algo é claro na palavra de Deus, é que Ele nos dá o poder e a graça para viver de maneira digna do seu chamado. Mesmo que tenhamos falhado no passado, mesmo que o caminho tenha sido árduo, o poder transformador de Cristo nos capacita a viver um novo começo,
com fé e confiança em sua direção. O novo casamento, então, deve ser uma jornada que honra a Deus em todos os aspectos. Cada ação, cada palavra, cada escolha no relacionamento deve ser feita com o desejo de agradar a Deus e refletir o amor que Ele demonstrou por nós. Não é apenas sobre uma nova chance para a felicidade pessoal, mas sobre uma oportunidade para glorificar a Deus e ser um testemunho do seu perdão e restauração. Jesus, em sua vida e ensinamentos, mostrou que ele não veio para condenar, mas para restaurar. Sua graça não é apenas suficiente para nos perdoar, mas também para nos transformar. Quando começamos a viver de acordo com os valores de Cristo, quando buscamos honrar a Deus em nossos relacionamentos, o casamento se torna um espaço de crescimento espiritual, um lugar onde o amor de Deus é vivido e experimentado de forma tangível. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige uma jornada de oração, de entrega e de confiança na direção de Deus. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos guia e nos capacita a viver de acordo com o seu plano, que é perfeito e cheio de esperança. Para aqueles que estão entrando em um novo casamento, essa jornada de cura e restauração deve ser acompanhada de uma busca constante pela vontade de Deus. O casamento, no fim das contas, é um reflexo do relacionamento com Cristo. Ele é a base, a fonte e a inspiração para que possamos viver de maneira fiel e amorosa. O novo casamento é, portanto, uma oportunidade maravilhosa e cheia de graça, mas também uma responsabilidade. Ao nos unirmos em um novo compromisso, estamos dizendo a Deus que, embora tenhamos passado por tempos de dor e dificuldades, estamos prontos para seguir seu caminho e viver um amor que reflete a sua imagem. Com um coração sincero de arrependimento e pureza, estamos prontos para viver esse novo capítulo de nossas vidas, sempre buscando honrar a Deus em tudo o que fazemos e permitindo que Ele nos use para a sua glória. Em Cristo, você é uma nova criatura, e essa nova criação deve ser vivida de maneira que honre o seu nome. Que esse novo casamento seja uma expressão do seu amor incondicional e uma oportunidade para, juntos, caminhar na luz da sua graça. A decisão de casar novamente após o divórcio é um passo importante, que exige mais do que apenas um desejo emocional ou uma busca por companhia. Trata-se de uma decisão que envolve toda a vida, que vai além do desejo de preencher um vazio no coração ou de escapar da solidão. Para o cristão, casar novamente é uma oportunidade de seguir a vontade de Deus, mas, para isso, é necessário que se busque sabedoria espiritual. A sabedoria divina é essencial para tomar essa decisão com discernimento, para garantir que o novo casamento seja uma resposta ao chamado de Deus, para viver uma vida de serviço e honra a Ele, e não apenas um passo impulsivo. Em Tiago 1,5, a Bíblia nos oferece uma promessa maravilhosa. Se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Esta passagem nos assegura que, quando buscamos a sabedoria divina, Deus nos concede generosamente, sem nos recriminar por nossa falta de entendimento. Quando enfrentamos a dúvida sobre decisões significativas, como o casamento, devemos recorrer a Deus com confiança, pedindo sua direção. Ele é a fonte da sabedoria verdadeira, e em sua palavra encontramos tudo o que precisamos para viver, de maneira que o honre. A sabedoria espiritual não é apenas o conhecimento das Escrituras, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira prática e sensível à direção de Deus para a nossa vida. Deus nos chama a buscar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida, especialmente quando se trata de relacionamentos tão profundos e significativos
como o casamento. O casamento, em sua essência, é um reflexo do relacionamento de Cristo com a Igreja e, portanto, precisa ser tratado com a seriedade e a reverência que esse vínculo exige. Antes de tomar a decisão de casar novamente, é fundamental que o cristão se pergunte: estou buscando a vontade de Deus ou apenas seguindo meus próprios desejos? Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, e Ele deseja nos guiar em todas as áreas da nossa jornada, incluindo nossos relacionamentos. A decisão de casar novamente deve ser um passo dado com oração, reflexão e um coração disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Não devemos tomar decisões apressadas ou baseadas apenas em nossos sentimentos momentâneos, mas precisamos procurar discernir o que Deus está nos chamando a fazer. Muitas vezes, o desejo de encontrar um novo parceiro vem da necessidade de preencher uma dor profunda ou de aliviar a sensação de perda. No entanto, o casamento não deve ser visto como uma fuga das dificuldades ou uma solução para a solidão. O casamento, como tudo em nossas vidas, deve ser uma resposta ao chamado de Deus para servir a Ele e ao próximo. O verdadeiro propósito do casamento não é a felicidade pessoal, mas a glória de Deus. O cristão que decide casar novamente precisa fazê-lo com o entendimento de que essa união é uma oportunidade para servir a Deus de uma maneira nova e, ao mesmo tempo, honrar ao outro com o compromisso, amor e respeito que refletem o caráter de Cristo. Em momentos de decisão, a oração desempenha um papel crucial. Quando buscamos a orientação de Deus, Ele é fiel para nos guiar. O Espírito Santo é nosso consolador e nosso conselheiro, e Ele nos revela a vontade de Deus de maneira clara e direta, muitas vezes trazendo paz ao nosso coração ou nos alertando sobre os passos a seguir. O cristão que se dedica à oração sincera e à meditação na palavra de Deus será guiado com sabedoria. Essa sabedoria não se limita à razão humana, mas é uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que transcende a lógica e nos permite fazer escolhas que agradam a Deus e abençoam nossa vida e a vida do outro. Além disso, ao buscar a sabedoria de Deus, o cristão deve também procurar o conselho de líderes espirituais e pessoas maduras na fé. O Senhor, em sua bondade, muitas vezes usa a igreja e a comunidade cristã como instrumentos de sua orientação. Os conselhos de irmãos e irmãs em Cristo, que já passaram por experiências e que têm uma vida de oração, podem ser valiosos ao tomar decisões tão importantes. A sabedoria de Deus não é dada apenas individualmente, mas também em comunidade. Por isso, ao considerar um novo casamento, busque conselhos sábios que sejam alinhados com a palavra de Deus. A decisão de casar novamente também exige um coração disposto a viver de maneira fiel e íntegra. O novo casamento não deve ser encarado como uma correção do passado, mas como uma oportunidade de começar novamente, com um coração renovado e comprometido. No entanto, esse novo compromisso deve ser fundado em princípios sólidos, em uma decisão consciente de viver em pureza e fidelidade, refletindo os valores do reino de Deus. O casamento, após o divórcio, deve ser uma oportunidade para o cristão viver de forma mais intencional, honrando a Deus com cada atitude, palavra e escolha. Além disso, é fundamental que o cristão entenda que, em Cristo, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. O divórcio e as falhas passadas não definem quem somos. Em Cristo, temos uma nova identidade e um novo começo. Ao casar novamente, o cristão não está apenas buscando a felicidade ou uma solução para a dor do passado, mas está se comprometendo a viver de maneira nova, com uma nova mentalidade, com novos valores e com um profundo compromisso com o reino de Deus. A nova criação em Cristo nos dá a liberdade de viver sem as amarras do passado, em direção ao futuro que Ele preparou para nós.
Deus nos chama para viver em harmonia, amor e compromisso, refletindo o caráter de Cristo em todos os nossos relacionamentos. O novo casamento deve ser uma aliança que busca glorificar a Deus em todas as áreas. Esse compromisso deve ser firmado não com base em sentimentos passageiros, mas com base em uma convicção profunda de que estamos cumprindo a vontade de Deus. O cristão que se casa novamente deve lembrar que o verdadeiro propósito do casamento é servir a Deus e ao próximo, viver em fidelidade e amor e refletir o compromisso eterno de Cristo com a Igreja. Portanto, ao tomar a decisão de casar novamente, que seja com o discernimento espiritual que vem de Deus, que seja uma decisão baseada em oração, reflexão e sabedoria divina. O casamento não é apenas uma busca por felicidade pessoal, mas uma oportunidade de viver o propósito de Deus em nossas vidas. E em Cristo podemos confiar que Ele nos guiará e nos capacitará a viver esse novo capítulo com sabedoria, graça e amor incondicional. A verdadeira mensagem do Evangelho, quando se trata de casamento e relacionamentos, é que para Deus nada é impossível. Ele é o Deus da restauração, da reconciliação e da graça abundante. Quando nos deparamos com os ruídos da falha, do divórcio, da dor e do arrependimento, podemos ter a certeza de que Deus oferece um novo começo, uma nova chance. A maravilha do Evangelho é que não importa o quão profundo tenha sido o erro ou o quanto tenhamos falhado, Deus pode transformar o que está quebrado e restaurar o que parecia perdido. Ele é um Deus que não apenas observa nossa dor, mas que oferece com sua mão estendida a oportunidade de recomeçar. Nos ensinamentos de Jesus, o foco final sobre o divórcio e o casamento não é a condenação, mas a restauração, o perdão e a reconciliação. No coração de Deus, o casamento é visto como um reflexo da sua aliança conosco. E mesmo quando falhamos, Ele não nos abandona. Ele deseja curar e restaurar, trazer o perdão e renovar nossa capacidade de amar e de viver em fidelidade. Deus não nos chama à destruição, mas à restauração, à construção de uma nova vida, fundamentada no perdão e na graça. Em Efésios 4:32, somos chamados a refletir esse coração de Deus em nossos próprios relacionamentos. Sede antes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta passagem revela uma verdade transformadora. O perdão de Deus não é apenas um ato, mas uma atitude que devemos cultivar todos os dias, especialmente em nossos relacionamentos mais próximos. Quando nos esforçamos para viver com o perdão de Cristo, nossas vidas se tornam testemunhos vivos da graça de Deus. Deus nos perdoou em Cristo, e esse perdão é a base de tudo o que somos e fazemos. Este é o caminho do Evangelho, a reconciliação. Jesus veio para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele não veio para condenar, mas para salvar, para curar as feridas do pecado e da separação, e para nos chamar de volta ao seu amor. Da mesma forma, o cristão é chamado a viver uma vida de reconciliação, especialmente em seus relacionamentos mais íntimos. Isso inclui naturalmente o casamento, onde somos chamados a viver com amor incondicional e a praticar o perdão, mesmo quando isso é difícil. Não há casamento sem desafios e não há relacionamento sem falhas. Mas a beleza do perdão é que ele nos dá a oportunidade de restaurar o que foi quebrado, de trazer cura ao que foi ferido e de avançar para um futuro novo, cheio de graça. A graça de Deus não é apenas algo que recebemos, mas algo que devemos refletir e viver. O perdão, que nos foi concedido de forma tão generosa e sacrificial,
é o mesmo perdão que devemos estender aos outros, especialmente àqueles com quem compartilhamos nossas vidas. Se você está vivendo em um casamento que passou por dificuldades, lembre-se de que a graça de Deus pode restaurar o que foi perdido. Se o divórcio já aconteceu, Deus não o deixa em um caminho sem esperança. Ele oferece a você a oportunidade de recomeçar, de viver de acordo com sua vontade e de ser transformado pelo poder do seu perdão. O cristão é chamado a viver com a certeza de que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus tem o poder de restaurar, de fazer novas todas as coisas. Em Cristo não há futuro sem esperança, e isso se aplica ao casamento e a todas as áreas da vida. O amor e o perdão de Cristo devem ser os fundamentos de qualquer relacionamento cristão. Quando decidimos seguir a Cristo, decidimos viver no poder de seu perdão. E esse perdão deve permear todos os aspectos de nossa vida, inclusive o casamento. Isso exige de nós uma mudança de atitude, deixar de lado a amargura, o ressentimento e o desejo de vingança, e abraçar a compaixão, a misericórdia e o perdão como Cristo fez por nós. A Bíblia nos ensina que, ao perdoarmos, estamos refletindo a natureza de Deus, e é assim que construímos relacionamentos saudáveis e duradouros. Por isso, quando enfrentamos dificuldades no casamento e quando o arrependimento e a dor parecem nos dominar, devemos nos lembrar de que a graça de Deus sempre prevalece. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Ele é capaz de restaurar, renovar e fazer novas todas as coisas. O cristão é chamado a viver com a confiança de que, em Cristo, o perdão é sempre uma possibilidade e a restauração é sempre uma promessa. A verdadeira mensagem do Evangelho é que o casamento não deve ser visto como uma prisão de erros passados, mas como um reflexo do amor e da graça de Deus. Deus oferece a cada um de nós a chance de recomeçar, de fazer as pazes com o passado e de construir algo novo, fundamentado em sua graça. O perdão é a chave para restaurar o que foi quebrado, e quando buscamos viver no poder do perdão, vivemos de maneira mais fiel ao chamado de Cristo. Portanto, se você está em um casamento que sofreu, ou se passou por um divórcio e sente que a dor ainda pesa sobre sua vida, lembre-se de que Deus oferece um novo futuro. Deus não vem para nos condenar, mas para nos restaurar, para nos dar a chance de refletir seu amor e perdão em nossos relacionamentos. O caminho de cura e restauração passa pela aceitação da graça de Deus, que nos chama a perdoar, a recomeçar e a viver para Ele, com um coração cheio de amor e compaixão. Que em tudo o que fizermos possamos viver como Cristo viveu, em fidelidade, em perdão e em reconciliação. Que nosso casamento e nossos relacionamentos reflitam não as nossas falhas humanas, mas o imenso amor de Deus que nos restaura e nos chama à sua presença para viver uma vida de paz e harmonia. Ao perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou, nós nos tornamos sinais vivos de sua graça e misericórdia, refletindo o seu caráter para o mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês com sua graça, trazendo cura, perdão e renovação. Que o seu amor guie seus passos e traga paz aos seus corações. Amém.